Por favor. Boa tarde, Walter Caldana, da Universidade Mackenzie, de São Paulo. Eu gostaria de dizer aos deputados da mesa que algumas colocações soam música para nós, óbvio, e que talvez a revisão da 8666 para o futuro próximo do Brasil seja tão importante quanto a reforma política, porque se a reforma política indica como se constrói a decisão, a 866 indica como se materializa a decisão tomada. Ou seja, acho que é uma dupla muito importante. Mas eu queria, antes de fazer a colocação, fazer alguns lembretes. O primeiro, por exemplo, há quase 100 anos o Empire State nos Estados Unidos foi construído em 3 anos, 2 de projeto e 1 de obra. Hoje, as grandes obras no mundo, a China à frente, consomem 70% do seu prazo em projetos e viabilização e 30% em canteiro, com rejeito zero, com entulho tendendo a zero, exatamente por isso, que é uma outra questão ambiental e de economia que nós temos que levar em conta. A desvalorização dos projetos a partir da grande crise brasileira da década de 85 e 95 é visível. Aqui no auditório, temos aqui o Janot na mesa, vamos puxar pela memória a qualidade das obras públicas anteriores a 1980 e vamos olhar a qualidade das obras públicas posteriores a 90. Veja as escolas onde nós estudamos e as escolas onde estudam nossos filhos, quando são escolas públicas, por exemplo, ou os hospitais, ou as universidades, enfim. A desvalorização do projeto é flagrante. Um programa como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele reserva corretamente 3% do valor do empreendimento para um projeto social que é feito fora da obra, é feito na fase de projeto. E não reserva nenhum tostão para projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia, que estão dentro da planilha de custo do empreendimento. Ou seja, e o Minha Casa Minha Vida está aí, visível, macroscópico, para todo mundo ver qual é o resultado para as cidades brasileiras. Com relação à qualificação do corpo técnico, eu quero lembrar que talvez um dos melhores corpos técnicos do Brasil seja o da Petrobras. E nem por isso nós conseguimos efetivamente controlar preço, prazo, talvez qualidade sim, mas preço e prazo é o que a gente está vendo que parece que foi um pouco difícil. A mesma coisa o metrô de São Paulo, a linha 4 de São Paulo, depois que foi transferido o projeto para o executor, para o consórcio, ela se tornou uma obra insegura, tem o orçamento estourado e está 10 anos atrasado. Ou seja, enfim, essa questão é muito séria. Eu coloquei essas preliminares para dizer que a exigência do projeto completo não é uma questão de mercado de trabalho de arquitetura. É a única defesa que a sociedade tem quanto à qualidade de preço, prazo e fiscalização, porque o projeto completo, projeto executivo, ele é um instrumento de auditoria. Ele é fundamentalmente um instrumento de auditoria, ele não é um instrumento de criação. O instrumento de criação já foi lá atrás. O projeto executivo é, claro, um roteiro de obra, mas ele é um instrumento de auditoria para verificação de qualidade em qualquer fase, antes, durante e depois da obra, que é um dos nossos maiores problemas. Fundamentalmente, eu queria terminar dizendo que, na minha opinião, a gente tem que resumir isso no seguinte: quem projeta não constrói, quem constrói não projeta. Há conflito de interesses quando se trata de obra pública. Por que há conflito de interesses? Por uma questão, como eu já disse, de auditoria, por uma questão de quem se responsabiliza pelo quê. O orçamento de projeto tem que sempre estar fora da planilha do custo-obra e tem que ser feito por agentes independentes, sejam arquitetos, sejam engenheiros, seja qualquer outra disciplina envolvida com a obra, economistas, enfim. E, por fim, lembrar que a 8666, que nasceu bem, se transformou numa fábrica de empresas especializadas em pegar a obra e não em fazer obra, que foi isso que nós vimos, que foi a deturpação da lei, com as empreiteiras se transformando em gatos gigantescos que, enfim, a todo o processo corrompem, não só no sentido venal, mas corrompem no sentido de transformá-lo num processo que não agrega mais qualidade. Então, essa ideia de que
o projeto é uma peça de auditoria, o projeto executivo é uma peça de auditoria e é um instrumento de defesa da sociedade, me parece ser a tônica mais importante dessa nossa discussão. Obrigado. Obrigado. Mais algum colega está inscrito para falar? Então, vou passar a palavra aqui aos componentes da mesa para que possam responder. Começar o doutor Rafael.